Muitas pessoas me perguntaram como que eu fiz para ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados no nono período da Faculdade de Direito, né? É, Isso é uma dúvida que as pessoas têm, porque todo mundo vê a FGV, a prova do exame da Ordem, como sendo um monstro de 7 cabeças, né? E eu acredito que por não ter concorrente, o objetivo da prova é com que você pontue 50%, ou seja, 40 questões, é mais uma questão de estratégia de prova do que conhecimento necessariamente, né? E o que eu fiz ali para ser aprovado foi escolher algumas matérias, dar ênfase e assim conseguir medir os meus resultados, né? A gente não consegue fazer crescer nada que a gente não consiga medir esse crescimento, né? Então eu selecionei as matérias, ao invés de sair estudando todas as matérias, eu dei foco em algumas delas, como processo penal, direito penal, processo penal, código de ética, como ele é curto e ele é fácil de compreensão, eu estudei ele todo umas 30 vezes. Aí eu peguei ECA, né? Eu estudei direito ambiental, direito internacional e algumas matérias pequenas desses que são duas questões no exame, né? Então, tendo em vista que eu estudei para fazer apenas 36 questões das 80 questões que são cobradas no exame da ordem, né? Então, eu vou exemplificar para vocês, para a gente fazer um raciocínio junto, né? São 80 questões, eu me preparei para 36. Eu fiz um estudo das provas anteriores e peguei, se eu fizesse só essas 36 questões e o restante eu conseguisse chutar todas elas em uma letra só, quantas eu acertaria? Chutando aleatoriamente, né, dentro de uma conta que eu consigo fazer, que a gente vai fazer de probabilidade, né? E eu chutei as mais de 40 e tantas questões, tudo na mesma letra. E sempre nesses estudos, conseguia uma pontuação de 9 a 14 pontos. Ou seja, eu levei em consideração que se eu fizesse as 36 questões de forma integral, de forma concentrada, sabendo o que eu estava fazendo, e chutasse o restante, eu ia levar para casa de 9 a 14 questões. Ou seja, eu fiz as 36, das 36 eu acredito que eu tenha acertado 30, e se eu não me engano eu acertei no chute 11, aí fechou as 41 questões. Tendo em vista que eu já selecionei as minhas duas matérias de maior peso como sendo Código Penal e Processo Penal, que é o que eu utilizei para minha segunda fase, isso me deu um insumo para poder fazer a segunda fase, né? Então, a dica que eu daria é, caso você vá usar essa estratégia de estudar para as matérias, não todas elas, mas selecionar essas matérias da forma que eu selecionei, você escolhe as duas de maiores peso, né, as duas de maior peso, tendo em vista já pensando na segunda fase. Então, eu vou dar mais detalhes a seguir dessa estratégia de prova, mas você pode estar utilizando ela também para ser aprovado, que eu acredito que toda semana, tendo em vista que eu fazia apenas 36 questões de todo um simulado, eu conseguia fazer um simulado em 2 horas. Ou seja, toda semana eu estava conseguindo fazer simulado. E o meu objetivo no simulado era chegar a 36 acertos das 36 perguntas que eu me propus a responder. Então eu conseguia medir, comecei acertando lá 12, aí 13, aí no outro simulado 14, no outro 15, e foi subindo. Então eu acredito que dá para utilizar a mesma estratégia, você que está num período e quer prestar o exame da ordem, mas não se sente preparado, pode utilizar essa estratégia que eu vou estar passando mais detalhes para vocês aí depois. Valeu?